Eu me chamo Reinaldo Martins Amaral Filho, sou de Campo Grande, natural de Campo Grande, e passei boa parte da minha adolescência fazendo esportes, e depois eu fui para o ramo da Polícia Civil, e hoje eu sou aposentado. E dentro desse contexto que nós estamos conversando, eu vou fazer uma pequena introdução para a gente poder ver de uma maneira mais ampla. Eu até os 20 anos de idade, até 19, mas começo a ser mais preciso, uma vida normal, comum, igual todo cidadão, todo jovem, cheio de sonhos, de objetivos. A gente ainda não enxergava a vida como realmente ela é. Até mesmo a religião. Toda semana eu ia na minha religião. Mas aquilo é o que o jovem, ele não entende muito também da religião. Ele acha que é uma obrigação dele ir lá no culto dele, na igreja dele, e ele está maduro religiosamente. E não é bem assim. Então, aos 19, 20 anos de idade, eu perdi minha mãe e meu irmão num acidente de trânsito. E aí foi o primeiro choque, o primeiro trauma que eu tive. E aí, poucos anos depois, eu tive o privilégio, a oportunidade de passar num concurso para delegado aqui no estado de Mato Grosso do Sul. E assumi a profissão muito jovem ainda. E dentro da profissão também, foi bastante tumultuado, porque a vida de um delegado de polícia, como de qualquer servidor de segurança pública, é bastante tumultuada, é bastante complexa, né, vamos assim dizer. Depois, com o tempo, vim aposentar e pós-aposentadoria já, eu vinha perder meu pai, já com câncer terrível que judiou dele. Eu vinha perdê-lo já com pouco tempo, faz 3 anos que eu perdi meu pai. Então essa é a pequena introdução. Vou fazer algumas perguntas aqui, se sinta à vontade para responder mais longamente ou mais curta, que você se sentir à vontade para falar. Imagino Perfeito. Que nessa tua trajetória aí, na atividade policial, você se deparou com muitas ocorrências, né, ao longo dos anos. Quanto tempo de profissão você ficou na ativa? 30 anos nativos. 30 anos. 30 anos eu tirei bastante plantões, eu fui delegado de várias cidades, então 100% dessas ocorrências tinham que passar pelo delegado, ou de plantão, ou pelo titular dessas cidades. Então eu tive muitas ocorrências, muitos contatos, porque principalmente nas cidades pequenas, todo óbito que ele tem que passar pelo crivo da autoridade policial, do delegado de polícia. E quando é morte natural, alguma coisa assim, às vezes o delegado nem precisa estar presente acompanhando o corpo, vai direto para o IML. Mas na maioria dos casos, e nos casos em que são mortes por acidentes, mortes por crimes, é obrigatória a presença da autoridade policial no local. Então todos os crimes durante esses quase 30 anos de profissão praticamente passavam pela minha mão. E isso deu uma bagagem muito grande, porém com visão diferente, porque quando você vê as mortes perto de você, mas que você não está diretamente ligado a ela, você tem um comportamento. Quando você as vê próximo de você, na família, é outro comportamento que a gente passa a ter. Como é ser delegado e enfrentar tantas dores dos outros, mas não estar preparado para lidar com a própria dor? Eu acho que, na verdade, voltando lá no meu histórico lá atrás, eu sempre acreditei num ser superior, em Deus. Porém, nunca apliquei muito na minha vida, porque a gente é muito novo, com 20 anos de idade. Inexperiência de vida. A profissão de delegado, ela veio me trazer experiência de vida, experiência religiosa também, experiência de formação, experiência espiritual, e você vai somando tudo isso e vai analisando, você consegue ir progredindo dentro de um panorama, dentro de um conjunto. Então, muitas das vezes, eu via ali que era um irmão, uma família, alguém que estava sofrendo, alguém que faleceu, talvez de um homicídio por algum motivo, eu conseguia entender o sofrimento daquela família. Porém, aquele sofrimento eu não poderia deixar entrar dentro de mim. Porque se ele entra dentro de mim, 2, 3 dias depois eu estaria em outro local de crime, fazendo outra ocorrência e acumulando aqueles sofrimentos todo. Então eu procurava dar uma solução para aquilo da melhor forma possível, e depois que eu terminava a minha parte, eu sempre falava, o restante é com Deus. Então eu cumpri minha parte. E quando a gente vê a morte bater na porta da gente, é que a gente acorda. A gente acorda e fala, puxa, eu lidei tantos anos com a morte e ela está me judiando agora. Mas é porque a gente tem que vestir
uma certa madura para tratar com esses problemas dos outros. Isso não significa que você não fica efetivamente ligado com a vida, com aquilo que se foi ali, né? Mas você ainda consegue lidar com uma certa firmeza. Embora todos os dias, quando eu chegava em casa, que eu tinha atendido ocorrências de mortes, alguma coisa assim, eu sempre procurava rezar, pedir para Deus me dar força para as próximas etapas, e que aquela etapa já tinha passado. Queria que você falasse, então, vamos fazer esse contraste entre o jovem Reinaldo de 20 anos enfrentando o luto da mãe, com o Reinaldo agora mais maduro, mais experiente, talvez com outras ferramentas, enfrentando o luto do pai. Houve diferença ou o baque foi o mesmo, você lidou da mesma forma? Como foi para você? Não, foi bem diferente. A gente com 19, 20 anos, quando eu perdi minha mãe, meu irmão, eu não tinha experiência nenhuma de vida. E a morte é como a gente tinha acabado de falar, a gente só via em televisão ou na casa do vizinho. Sim. A gente nunca via a morte. Ir lá bater na sua porta, estou aqui, me levar um ente querido seu. Então foi muito traumático aquilo para mim, muito, porque foi a primeira vez que eu vi a morte de perto, me cutucando ali, falando que ela estava ali. E foi extremamente traumático, porque eu não só perdi a mãe e o irmão, eu perdi parte do início da minha vida, eu perdi parte do apoio funcional que eu tinha, eu perdi parte de uma pessoa que estava comigo até aquela idade, que me ajudava em tudo. Perdi o irmão, que a gente era acostumado a brincar, correr, brigar. Então não é só a morte. Ela não te dá só a dor de levar um ente querido. Ela te deixa com outros problemas orbitando em volta. E isso foi muito difícil superar. Eu passei meses, anos para poder superar isso. E eu encontrei uma boa forma de ajudar a superar isso. Uma delas foi eu me aproximei mais da religião. Eu aproximei mais de Deus. À medida que eu fui aproximando mais de Deus, e eu comecei a estudar mais sobre a vida, sobre nossos objetivos aqui na Terra, por que estamos aqui, eu passei a ver e a entender que existem forças maiores que nós. Existe um mundo diferente. Não é só esse mundo da gente. Então isso foi me amadurecendo e eu fui superando essas dificuldades. Aí passado mais de 30 anos, 36 anos praticamente, hoje eu tenho 58, recentemente eu perdi meu pai. A morte do meu pai, essa vida toda me deu amadurecimento de o que é a vida e me deu amadurecimento para entender que a morte faz parte da vida. Ela faz parte da vida. Ninguém nasce e vive para sempre. A gente nasce, cresce, às vezes reproduz e morre. Então a morte faz parte da vida. Então a morte é uma coisa que a gente não tem que ter medo. Porque a gente nasceu, nós vamos morrer. Então é uma coisa que a gente tem que aprender a lidar, mas que a gente só começa a lidar depois que tem certa idade. Igual com 20 anos, é difícil um jovem com 20 anos parar para pensar sobre a morte. Então essa passagem do meu pai agora, recentemente, ela foi menos traumática para mim, em termos gerais, como foi da minha mãe. Porém, ela no íntimo, dentro da gente, ela causa um desconforto extremamente grande, porque é o mesmo sentimento da perda da mãe. Porém, agora é um sentimento controlado, sabendo que era necessário isso, que ele cumpriu a função dele, cumpriu a vida dele, que era diferente, que eu não tinha esse entendimento lá atrás. Então, lá atrás, eu sofri muito, 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 muito. Com essa passagem do meu pai agora, eu sofri emocionalmente a ausência dele. Porém, o entendimento do que estava acontecendo com ele foi perfeito. Eu não tive nenhum problema neste sentido. Aí fica o sentimento da falta, da gente querer a pessoa com a gente, que isso é inerente ao ser humano que gosta do próximo, né? E quem consola o coração de alguém que estava acostumado a consolar? Sim, é muito difícil. Se a gente não for trabalhando a parte interna da gente, com estes problemas que vão aparecendo, a gente não consegue progredir no sentido de ajudar a consolar alguém. A gente não consegue. Porque primeiro você tem que ir se amadurecendo internamente, ir se preparando para aqueles problemas, e conhecendo os problemas e conhecendo as possíveis soluções. Como eu disse agora há pouco, a morte ela é obrigatória. Se ela é obrigatória, em tese, Deus que criou todos nós, em tese a gente passa para uma outra fase de vida, para aqueles que acreditam talvez na reencarnação, que muitas religiões pregam e outras não.
Mas se você nasceu e você morreu, existe um princípio inteligente aí, que talvez continue depois. Então, se você consegue entender isto, você consegue consolar o teu amigo, o teu semelhante, quando precisa de uma ajuda. Você consegue. Porém, no meu caso específico, que eu era muito jovem ainda, e na profissão de delegado, ainda sofrendo as consequências da perda da mãe, eu me aproximei da religião, como eu disse agora há pouco. Eu aproximei mais da religião e procurei estudar mais a palavra de Deus. Eu digo Deus, mas não importa, cada um tem uma denominação para um ser superior. Pode ser o Gadu, o grande arquiteto do universo, pode ser Alá, cada religião tem o seu superior. Mas você aproximando de um ser superior, você consegue ver que o mundo não para dessas pequenas coisas, que o mundo é muito maior do que a gente imagina. Então, primeiro você tem que dar uma amadurecida nesse caminho, para depois você conseguir progredir. O que fazer com as lembranças que surgem em cada canto da casa? Isso é interessante. O meu pai, a minha mãe, eu tenho muitas lembranças dela também, muitas lembranças. Mas é o que eu falei, eu consegui ir gerenciando com o tempo e tem umas lembranças muito gostosas da minha mãe. Lá atrás, eu chorava muito quando via as lembranças e tal. Hoje, eu não choro, nem da do meu pai, nem da minha mãe. Mas eu as tenho com calor, com amor muito grande dentro do meu peito. Então, eu olho atrás e falo, puxa, que legal, olha que coisa bacana, que relacionamento bacana que eu tinha com a minha mãe. E hoje, com meu pai, mesma coisa. Eu falo, puxa, o pai já foi, descansou. E lembro de detalhes, até pouco tempo eu brincava com ele, a gente ficava zoando um com o outro e ele descansou. Então essas lembranças eu as tenho não como uma cobrança de que eles morreram porque Deus levou eles. Não, eu tenho como uma lembrança dentro do meu coração que eu fiz o meu melhor para eles quando eles estavam vivos, eu dei o meu melhor para eles quando eles estavam vivos comigo aqui e agora é esperar. Então eu tenho essas lembranças guardadas no coração. E às vezes eu lembro e não lembro com tristeza. Por contrário, eu lembro e dou risada. Eu ia te perguntar isso. Às vezes eu dou as lembranças do meu pai e dou risada. Ô, velho, como é que era? Ô, velho aqui. Então, foi diferente, por exemplo, do comportamento que eu tive quando minha mãe morreu. Porque quando minha mãe morreu, como eu já disse, eu sofri muito. Deu depressão, deu problema mais sério, sabe? E eu era estudante ainda, fazia 2 faculdades. Então, cheio de dificuldades nesse tanto, sabe? Mas hoje, graças a Deus, eu consigo olhar as 2 situações, decorrente desse amadurecimento todo, com amor, com carinho e de dar risada. Fala, puxa, isso passou, foi coisa que eles cumpriram a missão deles, né? Devem estar num plano superior e eu tenho que seguir minha vida. Como encarar a lei da vida quando ela parece injusta demais? Então, esse é um assunto interessante, sabe? É uma pergunta interessante. Desses tempos todos meus de delegado de polícia, eu vi muita injustiça acontecer, muita. Você imagina, você 30 anos atendendo todas as ocorrências. Eu fiz esses dias uma pequena estatística, eu certamente trabalhei em quase 800 mil ocorrências. Uau! Então é muita coisa. Vi muita injustiça. Muitas injustiças eu consegui corrigir como delegado, o que estava ao meu alcance. As que não estavam ao meu alcance, que eu não consegui resolver, eu entregava na mão de Deus. Olha, Deus, não consigo corrigir essa injustiça, está nas suas mãos. E procurava seguir adiante. Então, a questão da injustiça, eu acho que é inerente à nossa sociedade. O que a gente pode fazer para diminuir as injustiças, a gente tem que fazer. Principalmente quem está no cargo de comando, que era o meu. Você tem que fazer. É obrigação tua fazer perante você, perante seus familiares, perante Deus. Isso eu via como obrigação. Aquelas que eu não conseguia ajudar, caía naquele ditado, que não tem solução, solucionado está. Onde encontrar coragem quando o silêncio da ausência fala mais alto que tudo? A dor interessante, a dor do ser humano. Ela te leva a pensar, ela te leva ao silêncio. O silêncio é uma oração. Então toda vez que você está em silêncio, você está orando, você está rezando, não importa o nome, você está criando uma conexão com o ser superior. E até consigo mesmo, você está voltando para o seu interior, você está criando uma conexão mais forte com o momento,
para você dar uma desligada, para você trabalhar naquilo dali, naquele tema ali do silêncio, da dor do silêncio. Então, o silêncio é uma forma de dor. É uma forma de dor. Agora, tem que ver de que forma você vai trabalhar essa dor na tua cabeça. Se você vai trabalhar entendendo ou sem entender. Se você trabalha entendendo, você tem esse comportamento que eu acabei de dizer que eu tenho. Hoje eu brinco com algumas situações envolvendo minha mãe, meu irmão, meu pai, sabe? Agora, se você não entende isso, fica difícil. Você vai estar sempre no silêncio, você vai estar entrando dentro do silêncio para guardar tuas mágoas, tuas decepções. Aí é errado. O silêncio ele tem que ser visto como uma forma de progredir, de progressão. Será que o coração de um delegado consegue se blindar contra a saudade? Não, ele não consegue se blindar. Ele apenas vê a saudade sobre outro aspecto. Ele não se blinda. Um delegado nada mais é que um cidadão comum que teve a oportunidade de estudar um pouquinho mais, teve a oportunidade de passar num concurso e teve a oportunidade de ajudar a sociedade dentro daquela área de investigação policial. Mas ele é um ser humano comum. Então, dentro desse prisma, ele sofre as mesmas consequências, mesmas intempéries que todo homem sofre. Então, a saudade, ele vê de uma outra forma. Ele não pode ver de uma forma pequena. Ele tem que ver dentro de um macro. Aí ele consegue lidar bem com essa questão da saudade. O que dói mais? A violência que você viu nas ruas ou o vazio dentro de casa? As duas têm uma dor muito grande. Porém, eu penso que as origens das duas são diferentes. Quando você passa a analisar a questão da origem, você começa a ver de forma diferente, mas as dores são as mesmas. O que é as origens diferentes que eu me refiro? As dores da rua que a gente via são dores da sociedade, são frutos da sociedade. E que não está no meu controle. A sociedade não tem o meu controle. Então eu estava ali apenas para dirimir algum desses problemas. A dor que a gente sente na família de uma perda é uma dor que está ali próximo da gente. A gente sente muito, porque está aí no dia a dia, essa pessoa de repente perdeu. E essas duas dores, elas te levam, tanto da sociedade quanto a pessoa da familiar, elas te levam à existência de um ser superior. Inevitavelmente elas levam, porque você pensa o seguinte: por que a sociedade, por que aquela pessoa morreu ali, às vezes até de um acidente? Ela ia passando, um cara perdeu o controle de um carro, matou a pessoa. E por que uma pessoa morreu dentro de casa, do caso do meu pai, com câncer, sofrendo? Então, se você analisar no conjunto, você chega à conclusão que tem um ser superior que rege tudo isso aí. Como eu disse, não importa o nome. Eu acredito sim que tenha um ser superior que rege tudo isso aí. E se tem um ser superior que rege tudo isso e é tão inteligente, ele não deixaria duas dores não terem o mesmo peso. A interpretação que é diferente, mas elas têm a mesma dor dentro do peito da gente, do coração da gente, sabe? E com um pouco de diferença, mas não é a dor, é a forma como a gente trata com a dor. Você, como um delegado de polícia, você tem que vestir determinadas posições para lidar com aquilo do dia a dia, igual eu falei. E dentro da família é um outro comportamento. Será que o tempo realmente cura ou só ensina a conviver com a falta? Muito inteligente essa pergunta, muito inteligente. Dizem que o tempo é o remédio para tudo. E realmente, eu acho que o tempo é o remédio para tudo. Porque o tempo, ele tem uma coisa biológica, fisiológica com a gente. O tempo vai equilibrando os seus hormônios, que desequilibram quando você perde alguma coisa, algum ente querido. Ele vai equilibrando a tua saúde, ele vai equilibrando tudo. E com o tempo, você vem também tendo um tempo de amadurecendo e procurando entender aquilo, entendendo aquela passagem, por que aconteceu aquilo. Então, se você for juntando tudo isso, eu vejo que o tempo cura. Só que o tempo, ele tem que estar associado com a tua cabeça. Ele não pode estar divorciado da tua cabeça. O tempo tem que correr junto com o que você pensa, com o que é certo, o que é correto, o que é bom e qual a alternativa e por que isso aconteceu. Você não pode deixar só o tempo fazer o trabalho dele. Você tem que, com o tempo,
Você também tem que ir trabalhando a tua cabeça para você ir entendendo tudo. Inevitavelmente, novamente, essas duas vertentes, elas te levam a um ser superior. E aí eu acho que as coisas vão se desenrolando. Onde guardar as lágrimas que ninguém vê? Essa pergunta é difícil de responder. É muito difícil de responder. Eu aprendi a guardá-las comigo e com Deus. Porque muitas e muitas situações na minha vida eu estive sozinho para tomar decisões, para resolver situações graves, situações sérias, para decidir, prendo essa pessoa ou não prendo. Eu sei que se eu prendesse, teriam vários problemas que levariam para a família. Porém, se eu não prendesse, eu não estaria sendo justo. Por que eu prendi o outro e não prendo esse? Até aí tudo bem, a gente tem um peso, as medidas a gente consegue aferir. Mas vamos lá, no caso de uma situação que é o poder discricionário para a autoridade policial. Ele fica numa situação difícil. Prendo a pessoa? Não prendo. Putz, mas se eu prender eu posso estar sendo injusto e estar levando problemas para a família da pessoa. Puxa, mas se eu não prender, eu também posso estar sendo injusto. Então, e esta decisão é unicamente do delegado de polícia em muitos casos. Então, boa parte da minha vida, ainda mais que no interior tinha um delegado só em cada cidade, boa parte da minha vida eu tive tirando decisões e tomando decisões que era só eu que tinha que tomar. E aí é o peso da decisão. Se eu tomar uma decisão errada, eu posso gerar consequências erradas, né? E se você tomou a decisão certa, tá certo. Então, isso aí era muito difícil, sabe? Essa decisão era muito difícil. Então, o que eu fazia? Rezava, quando era uma coisa que estava muito tumultuada, eu rezava, pedia para Deus me iluminar minha cabeça. Tomava a decisão que eu tinha que tomar, que era mais justa no momento. E quando eu ia dormir, eu também pedia para que Deus orientasse nas próximas decisões e que direcionasse no caminho certo as decisões que eu estava tomando. Então, sempre procurei fazer dessa forma. Uhum. Qual o conselho do Reinaldo de 50 e quantos anos? 58 anos para o jovem Reinaldo entrando na polícia, na academia de polícia? Qual conselho você daria para ele? Muito boa essa pergunta, muito boa. A polícia, como a gente mexe com uma parte social muito grande, uma parte difícil da sociedade, igual a gente está falando, muitos crimes, muitas injustiças, muitas coisas terríveis, difíceis de se coadunar com a pessoa normal, a gente acaba amadurecendo muito, muito. Às vezes a gente chega a 70, 80 anos com a cabeça de 100, 200 anos, porque você já viu muita coisa na vida. Então isso aí me trouxe muito amadurecimento de vida. Muito, 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 muito. Coisa que, igual eu falei no início, que um jovem de 20 anos não tinha. Eu daria o seguinte conselho para ele. Prepare mais o seu lado espiritual. E faça tudo o que você fez na sua vida. Você pode fazer de novo. Todas as decisões que você tomou, tome de novo. Porque até aquelas decisões que depois a gente veio a saber, opa, essa decisão foi errada. Mas no momento, eu só tinha ferramentas para tomar a decisão e a melhor decisão foi tomada com as ferramentas que eu tinha. Se depois mudou o quadro, é depois. Então eu diria ao jovem Reinaldo, procure amadurecer sua parte espiritual. Sua parte religiosa, sua crença. Não me importa qual é a crença. Não importa se é batista, católico, espírita, evangélico, não importa. O que importa é que você tem que fortalecer o teu lado espiritual. Porque você fortalecendo o teu lado espiritual, eu tive que fortalecer na marra, na força, que foi a única saída que eu vi. E hoje eu vejo que é a única saída que nós seres humanos teve. Então foi forjado o meu lado espiritual ali na dor. Então, se você forjar o teu lado espiritual no amor, você tem uma vida diferente. Você consegue enxergar as pessoas de forma diferente. Então, esse é o recado que eu diria para ele. Estuda mais sobre tua religião e se apega mais a uma força superior. Você falou que amadureceu muito, né? Que a profissão, que a vida te proporcionou, os acessos que você teve, te deu uma maturidade de sair largando, vamos dizer assim, na frente de muitas pessoas. Certo. Mas qual que é a consequência negativa? Porque na vida tem os prós e contras.
qual que é a consequência negativa que você poderia listar de tudo que a vida te proporcionou, das perdas que você teve, das atividades, da ocorrência? Vamos juntar todo esse pacote de 58 anos vividos, dos traumas até o dia de hoje, no momento que a gente grava esse vídeo. O que você poderia listar, um ou mais de uma, que fica à vontade para dizer as consequências negativas que você teve? Eu tive sim várias consequências negativas diante de tudo isso aí. Lá atrás eu desenvolvi a depressão, processo de depressão, foi difícil gerenciar, cuidar, tratar. Que você atribui a quê? Então, a todas essas atividades? Todas, sim. Eu digo lá atrás, já com a morte da minha mãe. Certo. Então eu atribuo a falta de amadurecimento e de entendimento do que é a morte. Se eu tivesse um entendimento de o que é a morte, eu não teria sofrido tanto, talvez passado tantas dificuldades. Não teria passado essas dificuldades. Aí, durante a minha profissão, vendo muito a morte de perto, como no teu caso também, você, dentro da família, a questão da Pax, né, que está bem perto de vocês, você também vê a morte de perto e sob um outro prisma. Então, durante a minha profissão, também teve muitas sequelas, muitas consequências, a ponto da gente pensar, compensa isso? Pô, tô sofrendo demais aqui vendo essas pessoas morrerem. Tem muitos problemas aqui que é problema de governo. Então, não é problema meu, mas é eu que tenho que estar catando esse lixo aqui. Pô, mas esses governos nossos tinham que ter uma outra postura. Às vezes pensava. Então isso aí vinha me martelou a vida toda, que eu tive boa parte da minha vida lidar com os problemas que não era meu, que era da sociedade, e que a solução estava longe de mim. Então isso me incomodava muito e incomoda até hoje, porque à medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai vendo que alguns problemas seriam fáceis de serem solucionados. Outros não, são difíceis. Então isso ficou sempre impregnado no meu cérebro, essa questão de solução para os problemas. Até hoje eu não consigo ver um probleminha que eu já não penso na hora, qual é a solução disso, como fazer com isso, sabe? Até hoje, não importa qual tipo de problema. Então, hoje eu sou exageradamente preocupado com algumas coisas, e eu acho isso consequência das minhas atividades, que hoje eu, como aposentado, eu não teria que ter mais essa preocupação. Porém, eu ligo um canal de televisão, eu vejo algumas coisas e falo, puxa, isso aí tá errado. Se a solução seria isso, isso, isso. Não, isso aqui tá errado. Então, hoje, eu ainda venho em um processo de recuperação de todas as minhas atividades policiais, dessas mortes, principalmente da última morte do meu pai. Eu ainda estou em processo de recuperação. Porque é um processo longo, não é um processo que você simplesmente aposenta, tá desligado. Não. Uhum. Muitas e muitas vezes eu me pego pensando sozinho lá no meu silêncio, né? E como a gente estava falando, lembrando de fatos que aconteceram 10, 20, 30 anos atrás, sabe? Que ainda me vem na cabeça. Então ficam algumas sequelas, no meu caso, eu acho que ficaram as sequelas emocionais nesse sentido, sabe? De ver tanta coisa ruim e saber que ainda continua acontecendo essas coisas ruins e que a gente não pode fazer nada. Nada. Porque não depende da gente. Essas coisas também eu entrego na mão de Deus. Tá bom, se não está no meu controle, que Deus ache uma solução para isso aí. Como transformar o silêncio em aprendizado e não apenas em dor? Eu vinculo o meu silêncio sempre a um ser superior. Então toda vez que eu me recolho ao meu silêncio, eu me recolho a uma proximidade com um ser superior. Sempre. Então eu acho que se a gente se recolher ao silêncio sozinho, só por recolher ao silêncio e ficar pensando coisas ruins, a gente não progride, a gente não resolve o problema. Então toda vez que eu me silencio, eu busco um ser superior. Mesmo que não ore, não esteja orando, rezando, nada, mas eu me silencio, peço a iluminação de um ser superior e aí eu começo a desenvolver meu raciocínio, eu mesmo, achando as soluções, pensando. Então, eu penso que o silêncio, ele está intimamente ligado com a aproximação de do nosso ser superior que a gente acredita. O que Deus pode revelar nesse silêncio que parece sufocar? Boa pergunta também, Josimar. É interessante. Todas as vezes que eu me afasto de Deus, eu noto que tem algumas dificuldades na vida, e algumas coisas, pequenas coisas. E todas as vezes que eu aproximo de Deus,
eu noto que as coisas parecem que começam a se caminhar e a fluir. Sempre eu noto essa situação, essa dualidade na minha vida. Sempre notei. Agora mesmo, a questão de 1 ano, 2 anos, eu dei uma pequena afastada de Deus. Aí eu comecei a sentir algumas dificuldades no dia a dia. Dificuldade geral. Aí eu notei que eu estava afastado de Deus. Eu reaproximei de Deus. E aí, em determinado período, eu notei que as coisas começaram a fluir. Então, quando você aproxima de Deus, Deus acha a solução para você, dos seus problemas. Ele te encaminha. Ele te encaminha. Só que você tem que estar conectado com Deus para Ele te encaminhar. Então, o silêncio, é igual eu falei, eu vejo ele sempre na presença de Deus, sempre na presença de um superior. E o silêncio, sempre que eu me recolho ao silêncio, eu me recolho para pensar alguma coisa. Alguma alternativa ou para agradecer. Muitas vezes me recolho ao silêncio, aí eu volto mais para a parte de agradecimento, de gratidão para com Deus, né? De tudo que acontece na minha vida. Procure refletir nesta parte que eu falo de um ser superior. Procure refletir, analisar e dentro de cada religião que cada um de vocês tem, procure estudar a sua religião para ver o que você pode fazer pelo seu semelhante. Porque a partir do momento que você se conhece melhor, e você começa a olhar para os lados e para trás, você passa a ver que tem pessoas que precisam de você. E você pode ser a solução, você pode estender a mão para essas pessoas. Às vezes um probleminha assim para você é um problemão grande para outras pessoas. Então você pode fazer essa diferença e auxiliar e dar o bem-estar para essas pessoas. Então, em resumo, aproxime sempre do silêncio, aproxime da oração, aproxime do seu Deus, que isso vai te fazer você enxergar mais longe e ser melhor para esta sociedade, já que estamos aqui em um pequeno e breve período de vida. É o nascimento e a morte. Essa é a minha história e essas são as marcas que eu carrego.